Amém, irmãos. Então, eu gosto de lembrar que esse baseado nesse livro aqui, né? É o livro Senhor, Servo e Conservo. Senhor, Servo e Conservo. Então, eu recomendo para os irmãos, né? Nós temos aqui aqui em Natal, né? Nós temos também para pronta entrega. Senhor, Servo e Conservo. Então, esse seminário todo é baseado nesse livro. E o livro é uma bênção, irmãos, né? Vale a pena tu ler, tu meditar nele, né? Que a leitura ainda é uma coisa mais íntima, né? Que o seminário. O seminário a gente procura pegar aquelas partes mais importantes, vamos dizer assim, né? Mais marcantes. Mas o livro tu pode simplesmente tu ler ali, né? Tu e Deus, ele sempre é muito bom ter o livro. Amém? Mas, meus irmãos, então, primeira parte aqui dessa quarta mensagem vai falar sobre a batalha é espiritual. Ou seja, a luta não é contra o sangue e a carne, né? Não é o que diz Efésios 6. Se nós tivéssemos a realidade disso, irmão, nós perdoaríamos muito fácil, né? Se a gente conseguisse ver o mundo espiritual agindo, né? Amém? Que a gente já sabe, que a gente já viu em outras oportunidades, né? Que o homem caiu, tá lá em Gênesis, né? Não precisamos olhar de novo. O homem caiu, desobedeceu Deus. Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu e entrou a natureza caída no homem, né? Amém? E o mundo que está aí é o resultado dessa natureza, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é a natureza de Satanás, natureza das trevas, né? Amém? Então, por que que o mundo é do jeito que é, né, irmãos? Porque o mundo tem uma passagem que fala, vamos ver aqui, então. Vamos ver aqui, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Vamos falar um pouco do espiritual agora, né, nessa primeira parte aqui. 1 João 5,19, né? Por que que o mundo... Como é que é o mundo que a gente fala, né? O mundo que a gente vê aí, um mundo com guerra, um mundo que mata, né, mas ó, 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus. Olha aí, primeira parte, não tira da tela, vamos ver. Nós somos de Deus. Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não aceitou? Então nós somos de Deus. Não tem como tu dizer eu não sou mais. A escolha é definitiva. Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu é dele, né? Amém? E então, nós temos a habitação do Espírito, né? Então, mas em nós a natureza caída, ela está ali, está lá na nossa carne, né? Está na carne. Então, as contendas, então a palavra diz também, né? De onde é que vem as guerras e contendas que tem entre nós, né? Senão do quê? Da carne, né? Senão a carne tá, as guerras, tá, as contendas. Que ali está a natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Bem, mas nós somos de Deus, amém? Nós ainda pecamos, né? Ainda erramos, mas nós temos a habitação do Espírito. Gente, nós somos do Senhor, não tem mais volta a isso, né? Amém? E que, ó, o que que fala na sequência? Em que o mundo inteiro jaz no maligno. O que quer dizer isso aí? O mundo inteiro jaz no maligno. Quer dizer, aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador está sob o jugo de Satanás, que comanda o mundo inteiro, que ele fala que jaz no maligno, é o quê? Então, por isso que dá as guerras, né? O que que dá uma guerra, né? Por trás da guerra está o quê? Está o orgulho, né? O que que é orgulho? DNA de Satanás. O que que tem ali com o orgulho? Tem o que mais ali? Tem a ambição, né? Pelo dinheiro, ambição pelo poder. Tudo isso é o quê? Natureza maligna. Então, o mundo... Então, como o homem recebeu essa natureza que não era de Deus, né? Ele reproduz a natureza, né? Então, a natureza está dentro de nós, amém? Então, quando alguém te ofende, quem é que é o inimigo teu? Não é a pessoa, entende? É a natureza caída que está agindo através da pessoa. Então, nós somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no maligno. Quer dizer, essa natureza criou um sistema, entende? Um sistema que é regido pelas trevas. Então, a natureza caída gerou um sistema do mundo. Por isso que a Bíblia fala, então, no mundo, né? Não há mesmo um mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Por que a Bíblia fala assim, né? Porque através da natureza caída do homem foi reproduzido então o quê? Né? Um sistema do mundo. E por incrível que pareça, dá para fechar ali agora. Por incrível que pareça, irmãos, então esse sistema do mundo, né? Nós vivemos num mundo
O homem vive num mundo, né, que não foi feito para ele. Não parece uma loucura, né? Nós vivemos num mundo, mas o mundo não foi feito para ele. Por quê? Porque esse mundo aqui é baseado na natureza caída, né? Amém? Então, por isso que tem tantos problemas, né? Tem guerras, tem contendas, né? Tem rejeição, tem rebelião, tem brigas. É o quê? É o que vem a natureza caída que está no homem, né? Então, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Então, existe um sistema no mundo, né, que ele não busca a felicidade, né? Primeira coisa que o mundo valoriza, o mundo tem um Deus, né? Qual é que é o Deus desse século, né? Nem é o dinheiro. Satanás usa né, o dinheiro. Então, o homem substitui Deus pelo dinheiro. Então, o tempo todo estão lutando pelo dinheiro, né? Por a ambição, o poder de mandar, de comandar. O que tem nisso aí tudo, né? O DNA de Satanás, que é o orgulho. Amém? Então, o mundo todo está aí, né? Então, de repente, no mundo, o que eles valorizam agora? Eles criam padrões, né? Eles criam padrões que fazem as pessoas serem felizes, né? Ah, para te ser uma pessoa aceita na sociedade, tu vai ter que ter dinheiro, né? Tu vai ter que ter uma ótima profissão, né? Que ele vai criando padrões para a pessoa ser aceita, né? E, na verdade, vai criando uma competição, aí os homens começam a competir uns com os outros, né? Começam, então, a pisar nos outros. Tudo isso aí por quê? Porque o sistema que está aí é maligno. O mundo jaz no maligno. A natureza caída do homem criou um sistema que é caído. Um sistema que o homem não, né, não consegue, então, viver, que o homem é infeliz nesse sistema, né? Embora o homem tentasse tantas e tantas vezes, né, tentou construir um mundo melhor, né? Mas se não tiver Deus, não tem como tu construir um mundo melhor, né? Quanto tempo nós estamos? E ainda tem guerra no mundo, né? Isso não é um sinal do fracasso do homem, né? Que o homem sem Deus, ele é um fracasso. Só quem pode realmente terminar com tudo essas coisas e fazer realmente um mundo melhor é o próprio Deus. Mas para isso ele trouxe Cristo, né? E como eu disse para nós, nós somos de Deus, nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Então o segredo está o quê? Que essa natureza tem que crescer em nós, né? Ela tem que sair do espírito e ir para a nossa alma, para a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Amém? E tem vamos ver outra passagem, é João 16:33. É Jesus falando aqui, né? Jesus falando aqui, a gente não deve desanimar perante as dificuldades. Ó. Então, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo que ele fala aí, né? Que mundo que ele diz que ele venceu, né? Ele venceu Satanás. Amém? Então ele diz assim, ó, no mundo tu vai passar por aflição. Quer dizer, as aflições fazem parte da nosso tempo aqui, né? No mundo tu vai passar por aflições, mas tem bom ânimo, te anima. Eu venci o mundo, Jesus já venceu o mundo. O que ele venceu? Ele venceu Satanás, ele venceu a natureza caída, né? Amém, irmão? Então, quando tu vê alguém te xingando, te destratando, né? Tu não pode olhar para a pessoa, né? Amém? Tu tem que ver que tem o quê? Quem é que está agindo ali? Natureza caída que está agindo nele. Aquela pessoa que está ali irada, né? Ela está precisando tremendamente de Deus. Amém? Então tem que ver se alguém está tá me agredindo, ele precisa de Deus. Né? Por isso que Jesus dizia assim que tinha que orar pelos que te perseguem. Tem que orar pelo que te persegue. Jesus falou isso, né? Por que tinham que orar pelo que te persegue? Porque aquela pessoa precisa de Deus. Amém? Mas vamos ler agora para Efésios 6:12. Efésios 6:12. Então, hoje nós estamos vendo, então, que tudo é espiritual, né? Efésios 6:12. Então, o que que diz ali, ó? A nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que está dizendo aqui? Eu não posso lutar contra as pessoas. Amém? A minha luta não é contra aquela pessoa me ofendeu, né? Aí Jesus manda fazer o quê? Perdoa.
Mas como que eu vou perdoar? Ele me distratou, né? Ele foi grosso, foi injusto comigo. Jesus disse, perdoa. O que que tu tem que perdoar? O que que diz ali? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Entende? Tu não pode lutar contra as pessoas. O que que tu tem que perdoar? Porque tu não pode lutar contra as pessoas. Amém? A luta é contra quem? Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso aí existe. Nós não enxergamos isso, né? Tu não enxerga, mas tu vê se manifestar através das pessoas. Amém? Então, existe o quê? Principados locais, né? São demônios ali, né? Que são príncipes, né? Existe potestades, poderes, né? Poderes. Existe o quê? Os dominadores do mundo tenebroso. Existem forças espirituais do mal. Onde é que eles estão? Nas regiões celestes, né? E tudo isso aí, meu irmão, né? Ao mesmo tempo que é fora de nós, mas tudo essa natureza está dentro de nós também. Entendeu? Por isso que é lá em Romanos, né? Romanos 8, que fala, né? Se eu me inclinar para a carne, eu cogito as coisas da carne. Então, se eu me inclinar para a carne, eu estou liberando os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso. Misericórdia, né? Se eu me inclinar para o Espírito, eu sou de Deus. E eu estou liberando Deus, né? Eu libero Deus. Então, o cristão, aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele tem ali a nova natureza, o novo homem, né? No espírito dele. Mas ainda tem, tá lá, o velho está do lado ali, né? Está do outro lado da carne. Isso a Bíblia mostra, né? Então, na minha carne não tem bem nenhum, está ali na carne. E tu vê alguém agindo errado, mesmo sendo teu irmão, né? Pá, mas olha, irmão, aceitou Jesus, se batizou e está lá. O que está acontecendo? Ele está inclinado para carne. Então, a luta não é contra a pessoa, né? A luta é contra o inimigo de Deus. E Jesus deu a receita para nós, né? Orar pelo que te persegue, abençoa, não amaldiçoa, né? Tem que abençoar e não amaldiçoar. A pessoa já está mal, ela tu vai amaldiçoar a pessoa. Ela já está lá numa maldição braba. Aí eu vou lá e vou amaldiçoar mais, né? Tu viu alguém te xingando no trânsito, lá buzinando, né? Aquela pessoa ali, né, tá dominada ali por principados e potestades. As forças do mal estão agindo nele. Então ele precisa de quem? Precisa de Deus. Então eu tenho que ter, para eu perdoar, né? E para eu mudar o meu jeito de ver as coisas, né? Eu tenho que renovar a mente. Eu tenho que ter uma visão espiritual das coisas, né? Tenho que ver que a batalha é espiritual. Eu não posso lutar contra as pessoas, né? A pessoa é liberta, né? Ela se inclinar para o Espírito, ela vai ficar uma bênção de pessoa. Amém? Vai estar contigo ali, te ajudando, te auxiliando, né? Por quê? Porque ele se inclinou para o Espírito. E, entendemos, então? Por que que Jesus falava, então? Ora para que te persegue, né? Abençoa, não amaldiçoa, tu quer piorar a situação dele, né? Tudo eram os conselhos de Jesus Cristo. Ele tinha realidade espiritual. E nós temos também que ter essa realidade espiritual, né? Então, existem os principados e potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. Tudo isso aí está aí, né? Então, a importância da gente não perder o foco, né, irmãos? Não perder o foco, não lutar contra as pessoas, né? E outra coisa muito importante, né? Se eu mirar com alguém, né? Se eu me magoar, me amargurar, o que que vai acontecer, né? Nós não fomos feitos para o ser humano não foi feito para o ódio, não foi feito para a ira. O ser humano foi feito para o amor, né? Que nós somos criados por Deus e Deus é amor. Então Deus é amor. Então nós somos criados para Deus. Logo nós somos criados então pro, pro amor, né? Entende? Então, se um ser humano começar a se irar, eu me lembro do caso de um homem que era muito irado, brigava facilmente com alguém, com as pessoas, discutia, né? Era uma pessoa muito difícil de lidar. Em pouco tempo, ele infartou, né? Morreu. Foi anos atrás isso que aconteceu. Por que que esse homem infartou?
porque ele não foi criado para aquilo ali, entende? Ele não tinha sido criado para odiar, para se irar, e ele estava o tempo todo fazendo aquilo ali, que o corpo dele não tinha sido criado. Quer dizer, ele infartou, quer dizer, o coração dele não suportou mais. Então, nós não fomos criados para odiar, nós fomos criados para amar. Amém? Que nós somos feitos por Deus, e Deus é o amor. Então, né, agora se eu começar a amar, daí que tá, né? Por isso que Jesus falava assim, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus disse que esses dois mandamentos aí tava tudo certo. A hora que tu amou a Deus sobre todas as coisas, né? Quer dizer, tu não vai idolatrar mais dinheiro, né? Coisa de mundo. Tu vai amar, colocar Deus está em primeiro lugar, né? E o próximo, nós somos criados também, mas isso é uma coisa, algo que Deus nos criou para aqui, para a gente, né, conviver um com o outro. O relacionamento que chama, né, o relacionamento horizontal, né? Então eu fui criado para conviver com outras pessoas, para me relacionar com as pessoas, para amar as pessoas e ser amado por elas, né? Mas isso tudo, o que que a palavra diz, né? É dando que se recebe. Então, se eu quero ser amado por alguém, eu tenho que amar a pessoa, né? E se eu quero ser odiado por alguém, eu começo a odiar a pessoa. Eu vou receber ódio, né? Tudo é uma questão, então, daquilo que eu estou liberando, né? Mas nós fomos criados para amar. Nós somos criados também para servir o outro, para se relacionar. Então, tem o amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa é Deus, né? Sem o primeiro, nós não conseguimos fazer o segundo, que é amar o próximo, né? Amém? E a falta de Deus, a hora que Deus sai, né? Que eu me afasto de Deus, vira essa confusão toda que está aqui hoje no mundo, né? E a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, a importância que eu tenho de olhar para Efésios 6,12, né? E ver assim, minha luta não é contra o sangue e a carne. Eu não posso lutar contra a pessoa, né? Eu não posso lutar contra aquela pessoa ela que me magoou. Mas como é que eu luto? Pela oração, né? E se alguma pessoa está com dificuldade, eu tenho que oferecer para ela Cristo. Por isso que Jesus dizia, né? Ide, pregar o evangelho. Ide, fazer discípulo, né? A solução está ali. A hora que a pessoa aceitou Jesus, ela vai poder ter uma opção, ela vai poder escolher por Cristo. E, de repente, aquele que brigava contigo lá não vai brigar mais contigo. Teu irmão, né? Amém, irmãos? Então, a importância que tem da gente ter essa realidade espiritual, que a luta não é contra a pessoa, não é contra o sangue nem a carne. Amém? A hora que aquele irmão ou irmã lá se libertar, ela dá uma benção de novo. É tudo uma questão de circunstância, né? Amém? Mas, então, essa é a primeira parte. Vamos ver a segunda parte aqui. Nessa segunda parte, é uma passagem bíblica, né, irmãos, que bastante interessante, né? Que fala sobre um soldado. O nome desse soldado era Naamã. Naamã. Né? Aliás, não era bem um soldado, ele era um general, né? Ele era realmente uma autoridade da Síria. Vamos ver direitinho quem era essa autoridade. Vamos fazer uma ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 5, versículo 1. Aí está o nosso personagem. Através desse personagem, de Naamã, nós vamos ver assim como se processa o processo de libertação em nós, né? Como é que Deus pode nos libertar da ira, da rejeição, da rebelião? Como é que Deus pode então, como é que Deus faz para nos libertar dessas coisas? E o que nós precisamos fazer, né? Então vamos ler aqui o nosso personagem que vai ajudar nós então a receber esses princípios de Deus, se chama Naamã. O que a Bíblia fala dele? Então, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, só que ele tinha um problema, ele era leproso. Amém? Então aqui está Naamã, né? Ele era então um general. Então, se tu vai ler outras passagens, ele era o segundo homem na Síria. Além dele, só tinha o rei, né? A gente falou na última mensagem que ministrada que falou sobre, né, o José, né? José era o segundo no Egito. E então Naamã era o segundo na Síria.
mas ele tinha um problema. Apesar de ser uma pessoa muito bem vista por todos, né? Ele era um soldado com muita capacidade, né? Ele tinha já vencido muitas guerras para a Síria, mas ele tinha um problema sério, que se chama a lepra. Amém? Pode fechar um pouquinho. Então, agora só antes de seguir, assim, o que representa a lepra no mundo espiritual, né? A lepra representa rebelião. Amém? A lepra representa rebelião. Então, quer dizer que digo soldado, mas no general, né? General é graduado, vamos dizer assim, né? Soldado graduado. Ele tinha problemas, porque todo o externo nosso reflete o que está dentro. Então, ele tinha lepra. E a lepra, certamente, ele devia ser uma pessoa muito infeliz, muito triste, né? Ele era muito prestigiado, muito querido por todos, mas embaixo da farda dele escondia, então, a lepra, uma doença muito triste. Amém? Mas o que que aconteceu? Um belo dia, Naamã tomou conhecimento que tinha um profeta, né, lá em Israel, foi uma serva dele que falou para ele, está escrito na sequência, né, que tinha um profeta lá que ele disse: olha, se orar por ti, eu tenho certeza que tu vai ser curado da lepra, né? Existe lá um homem de Deus, existe um profeta lá na minha terra, em Israel, né? E o nome desse profeta é o profeta Eliseu. Se ele orar por ti lá, ele vai poder te curar. Esse profeta certamente vai poder te curar. E o que que o Naamã fez? Naamã se foi para Israel. Vamos ver aqui então, né? Vamos ver aqui a sequência. Lá, ora, ler 2 Reis 5. Vamos ver aqui então o versículo 9. Vamos ver o 9. Vamos ver aqui. Ó, então, tal Naamã. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, né? Então ele chegou, e ali a Bíblia, se a gente for ler os outros versículos, ele diz que ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe vestes festivas, quer dizer, roupas finas, né? Ele chegou lá cheio do ouro, cheio da prata, né? Ele disse: o profeta, esse profeta é um profeta, vai de me curar, então eu vou encher ele de dinheiro lá, né? Vou dar muitos presentes para ele, eu vou comprar, né? Agora, esse profeta, ele vai me curar. Quando ele vê tudo que eu tenho aqui, ele vai me curar, né? Amém? Só que Deus tinha um propósito com esse homem, irmão, com Naamã, né? E tudo foi diferente do que aconteceu. Vamos ver o versículo 10 ali. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: olha o que o Eliseu mandou ele fazer. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, você ficará limpo. Então vai, lava-te, né? Mas o que aconteceu, né? Quer dizer que o profeta, vamos ver o versículo 11 aqui. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Né? O que que aconteceu aqui? Vamos parar um pouquinho aqui, né? Ele pensava assim: bah, eu sou um homem prestigiado, né? Você vê que ele tinha problemas, né? Os problemas, o que que tinha na Naamã, né? Tinha orgulho. O que que nós falamos que orgulho é, né? Orgulho é o DNA de Satanás. Naamã tinha orgulho, né? Naamã, então a hora, o que que Deus trabalhou nele de que forma, né? Chegou lá na casa do profeta, cheio do dinheiro lá, de ouro e prata, né? Ele pensou que ia ser muito bem recebido, mas o profeta nem mandou ele entrar. Estava tratando ele, nem olhou para a cara dele, quer dizer, não mandou entrar, não olhou para a cara dele, né? Simplesmente disse, o que que ele falou para Naamã, né? Que vai, né? Vai lá e se lava 7 vezes no Jordão, né? Que tu vai ficar bom, vai ficar limpo. Terminou o teu problema. Então tu vê assim que o problema dele não era só lepra, né? Ele tinha rejeição também, ele tinha orgulho. Ele ficou indignado, mas como eu venho aqui, né, cheio de presentes para esse profeta, ele não recebe, eu nem, né? Não mandou nem eu entrar na casa dele, não veio nem me receber, ainda mandou eu tomar banho lá nesse rio deles aqui, depois na sequência a gente vai ver, né? Ainda mandou tomar banho no rio aí, que é um barracento, né? Esse rio é cheio de barro aí. Lá na minha terra tem outros rios muito mais bonitos que esse. Ele não aceitou, não aceitou, ele entrou em rejeição, entrou em rebelião, quer dizer, botou para fora o que estava dentro. Amém? Então, em nós,
Nós, quando não perdoamos, nós também temos em nós, primeira coisa, orgulho, né? Tem que sair o orgulho, né? Para te perdoar, o orgulho teu não deixa. O velho homem não perdoa, né? Então, tu tem que se inclinar para Deus, né? Primeira coisa é orgulho. Depois entra a rejeição, tu não aceita, mas como ela fez isso para mim, fez aquilo para mim? Eu não posso usar a razão para perdoar, né? Amém? Entra então a rejeição e entra a rebelião, eu não aceito. Eu entro em rebelião, né? Eu já vi muitas pessoas que realmente ficaram com problemas sérios de pele, não era lepra, mas tinham problemas na pele, porque se recusavam a perdoar. Amém? Vamos voltar ali para o Naamã, então. O Naamã agora estava tão indignado, né? Indignado com o profeta lá, que ele pensou que ia chegar ali e orar por ele, né? Ia receber ele lá. Ele, olha, eu sou um soldado, não, eu sou soldado graduado, eu sou um general, eu sou o segundo homem na Síria, agora eu sou tratado desse jeito. Amém? Então Naamã ficou indignado, né? E foi, né? Pensava eu que sairia ter comigo, né? Ia me receber aqui, orar, botar a mão na minha cabeça, que ia ficar bom. Quer dizer, então a gente também às vezes pensa que Deus tem que fazer de um jeito as coisas, né? Mas Deus faz do jeito dele, né? Amém? E outra coisa importante, como é que eu venço a rebelião, né? Obedecendo a palavra. Aqui tinha um profeta, o profeta representava o próprio Deus, lá no Velho Testamento eles representavam Deus, né? Ele deu uma palavra para Naamã. Naamã, obedece que eu falei aqui agora que vai ficar bom. Te humilha, Naamã, vai para o rio Barracento, que aí tu vai ser curado. Então vamos ver a sequência ali, vamos ver a sequência. 2 Reis 5, 11, 12. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa a gente viu que Naamã decidiu. Ó, então, Naamã decidiu obedecer. Vamos ver 2 Reis 5, 14, né? 5, 14. Vamos ver no 13 antes. Vamos ver o 13. Então, o que aconteceu aqui, né? Então se chegaram a ele os seus oficiais, os soldados, né? E lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, caso tu não faria, quanto mais já que ele apenas te disse, lava-te e ficará limpo, né? O que ele disse? General, se eu te mandasse subir lá no cerro, lá pegar uma planta, não sei onde, né? Tu ia fazer tudo isso. O que ele fez? Mandou te tomar um banho no rio, né? Ele disse, te lava ali, tu vai ficar limpo. Não é tão simples isso, né? Então, vê como Deus usa também as pessoas para auxiliar. Quando a gente também está em rebelião, assim, Deus usa as pessoas, né? Então, se ele tivesse dito para ti, né, alguma coisa difícil, tu não ia fazer, tu ia fazer. Então, por que que não vai lá e te lava no rio, né? Agora, certamente, imaginem a cena, né? Vamos ver o versículo 14 ali. Então, desceu, olha, então ele decidiu fazer o que o profeta tinha mandado. Ele decidiu obedecer. Então, ele desceu e mergulhou no Jordão, conforme tinha dito, 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. Nota que o que representa os 7 vezes, né? Tudo envolve perseverança. Imaginaram se Naamã tivesse mergulhado só uma vez. Não adiantou nada. Eu vou embora para minha terra. Ele não tinha recebido a cura. Então ele fez uma vez. Olha o soldado todo olhando ele, né? Olha ele ali, ele sendo exposto, né? Então, para eu ser curado, irmãos, das amarguras, eu tenho que ser exposto. Ele foi exposto por todos os soldados. Ele se humilhou, né? Ele é o general. O soldado dele que chegou lá e convenceu ele, né? Então ele estava ali em frente de toda a tropa dele, né? Mergulhando no rio Barracento, né? Olha a situação do Naamã, né? Então, quer dizer, para eu ser curado, eu tenho que decidir me humilhar. Eu tenho que decidir me expor. Ele estava exposto, né? Ele escondia a lepra embaixo da farda. Agora ele estava sem a farda. Estava de calçãozinho ali, né? Aparecendo toda a lepra que tinha nele. Ele estava sendo exposto, entende? Nós também temos que nos expor para sermos curados, né? Entende? Nós temos que ser expostos para ser curado. Mas ele fez, né? Ele mergulhou 7 vezes. Então, pensa, mergulhou uma. Todo mundo olhando ele, né? Ele não desistiu, mergulhou duas. Mergulhou três. Pensa bem que chegou na quinta, ele olhava, mas ainda tá. Mas ele disse que era 7. Ele obedeceu. Vamos ver de novo, vamos voltar para o versículo ali, né?
Vamos ver para o versículo. É bom a gente olhar o que está na Bíblia ali, né? Mas vamos ver, ó. Vamos ver esse versículo aí que é uma benção, né? O que vai acontecer ali então, né? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Ele mergulhou a 7, consoante a palavra do homem de Deus. Quer dizer, ele estava conforme o homem de Deus mandou, conforme a palavra do homem de Deus. Que representa a palavra aqui? O próprio Deus. A palavra é Cristo. Ele obedeceu a palavra, mesmo passando vergonha, né? Se expondo. Um rio barracento, né? Que o Rio Jordão era barracento. O rio da terra dele tinha muito melhor, mais bonito. Ele estava no Rio Barracento. Não sei se vocês entraram num barracento, lá no sul é comum ter lá os açudes barracento, né? Não sei se vocês entraram. Aqui eu acho que não tem isso, né? Que só tem coisa bonita, que nem lá na Síria, né? Mas lá no sul tem lá os açudes barracento, irmão. Tu pisa o pé, é terra do barro. E o Jordão era barracento. Estava ali, então, o Naamã no barracento ali, né? 7 vezes. Mas ele fez conforme a palavra de Deus. Ele fez o quê? Ele obedeceu. Então, para eu me libertar do orgulho, da rejeição, da rebelião, né? Eu tenho que fazer o quê? Obedecer a palavra. E o resultado? Olha a segunda parte do versículo. Olha que ele obedeceu. A sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpinho, limpinho, limpinho. E ficou limpo. Amém? Então, olha o que aconteceu, né? Que representa ali tudo isso, né, irmãos? O Rio Jordão, cada mergulho que ele dava, ontem que foram 7, né? 7 vezes. A gente sabe que a palavra diz que existe 7 nações, né? Representa representa então a natureza caída que está em nós, né? 7 nações. Então ele mergulhou 7 vezes. Cada vez que ele mergulhava, destronava uma nação. Algo era subtraído dele, algo era tirado, ele se libertava em cada vez. Quando ele saía dali, né, algo que ficou lá na água barracenta, né? Ele saía limpo, mas tinha que ser 7 vezes, 7 vezes. Mas cada nação ia ficando no rio. E ele ficou limpo, né? Então o Senhor com a gente também, né? Então nós temos esse 7 que representa então todas as vezes que Deus vai trabalhar em nós, para que a gente possa ser exposto, que a gente possa se humilhar, né? E se libertar do orgulho, né? E ficar limpo, né? O limpo representa que saiu dele a natureza, saiu do comando dele a natureza caída. Deus fez uma obra muito grande na vida de Naamã ali, né? Não foi só a lepra que saiu muito mais coisas, né? Que o grande pecado do homem foi o quê? Ele decidiu desobedecer Deus, ele foi rebelde com Deus, né? E a rebelião representa o quê, né? A rebelião representa a desobediência, né? Como é que se cura? Através da obediência. E ele obedeceu, ele se libertou da lepra, entende? Então nós também, o que a palavra diz para nós? Que a nossa alma vai ser purificada porque pela nossa obediência à verdade. A hora que eu decido, eu vou obedecer a Deus. Eu estou mergulhando no Rio Jordão, eu estou me humilhando, entende? Eu estou me humilhando, estou mergulhando no Rio Jordão. A hora que eu decido obedecer a Deus, né? Eu mergulho e eu sou sendo limpo. Amém? Só que a nossa vida não é só 7 vezes, né? Ele foi 7 vezes ali e saiu limpo. Nós é todo o período que nós estamos aqui na Terra, né? Seguidamente nós temos que mergulhar no Rio Jordão, né? Seguidamente Deus diz, ó, agora vai lá e mergulha no Rio Jordão, né? Então tem situações que Deus permite na nossa vida que é nós mergulhar no Rio Jordão. Nós temos que escolher se humilhar, né, para Deus, né? Nós temos que escolher a exposição, né, perante as pessoas, né? Envolve uma exposição. Então, a hora que eu sou exposto, né, que eu decido me humilhar, aí Deus vai me libertando, né? Amém. A rebelião vai saindo de mim. Eu vou me tornando, eu passo a ser obediente. Amém. Então, né, eu fiz algumas anotações aqui, né? Cada mergulho, então, algo era subtraído, e ao levantar algo novo, estava sendo gerado nele. A nova natureza estava sendo gerada. Ele estava sendo transformado, né, irmãos? Amém? Então, ele era um batismo ali que ele fazia. Ele descia, morria, representava a morte, mergulhava no Rio Jordão.
né? A lama. Ele saía dali, né? Ressurreição. A nova vida ia entrando nele. Assim, nós também, à medida que vem as tribulações, as dificuldades, vai morrendo, né? A velha vida vai morrendo, mas eu tenho que sair do rio, né? Ressurreição, a nova vida, ressurgindo de novo, né? E foi 7 vezes, né? Jesus falou para Pedro que também o perdoar tinha que ser 70 vezes 7. Como 7 tem significado, né? Então, ele foi curado e liberto, né? E mais importante, o que que aconteceu com ele, irmãos? A gente vai ver no próximo versículo aqui. Ele se converteu a Deus. No meio de toda aquela situação, ele encontrou Deus, né? Ele, ele reconheceu a soberania de Deus. Vamos ver aqui, então, o 2 Reis 5, vamos ver do 15 ao 17. 2 Reis 5, do 15 ao 17. Então, vamos ver aqui. É a sequência ali, né? O 15 agora. Logo depois do 14, já está vendo. Então, voltou ao homem de Deus. Então, lá, ele voltou para quem? Para Eliseu. Né? Ele estava bravo, não está mais bravo, agora está curado. Ele e toda a sua comitiva, toda a turma junto, né? Veio, pôs-se diante dele e disse: Olha só, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha que beleza isso aqui. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Olha, vê que de início ele queria também comprar, né? Ele achava que tudo ele podia comprar. Mas nota que ele falou ali, né? Ele disse assim, né? Que eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão aqui. Deus se revelou para ele ali. Aquela situação toda, Deus estava se revelando para Naamã. Uma coisa maravilhosa estava sendo feita. Mas ele queria ainda que aceitasse o presente, aceita meus presentes, né? Trouxe ouro, tem prata aqui, tem coisa boa aqui, né? Mas, vamos ver o versículo 16, ó. Porém, Eliseu falando agora, ele disse, tão certo como vive o Senhor, Eliseu, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O que que ele queria ministrar para Naamã, né? Naamã achava que ele podia comprar tudo. Ele era poderoso, né? Deus não precisa de dinheiro de ninguém, né? Mas também Deus é o dono do ouro e da prata, né? Deus queria mostrar então que Deus era soberano, que podia curar ele, né? Amém? Vamos ver então o 17. Disse Naamã, olha só que bonito aqui. Se não queres, peço-te que ao teu servo, quer dizer, ele, né, seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo, Naamã falando, nunca mais eu vou oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Então, no meio de toda essa situação, não era só a lepra que ele foi curado, ele teve um encontro com Deus. Amém? Então, esse tudo é um processo, né? Que nós passamos também esse processo de libertação, que o velho homem vai saindo, vai ficando lá no Rio Barracento, né? E vai surgindo um novo homem, né? Amém? Que é feito conforme Deus, né? Que é feito conforme Cristo. E ali ele reconheceu a soberania de Deus, né? Que Deus era soberano. Deus estava acima de todo e qualquer, né, dinheiro, né? Quer dizer, ele foi destronado também aquele amor ao dinheiro, né? Ele disse, olha, não quero teu dinheiro, né? Não é necessário, não precisa, não. Não adianta insistir, não vou querer. Porque tinha um Deus que era muito mais poderoso que o dinheiro. Amém, irmãos? Então, eu creio que era o que o Senhor queria para nós hoje, né? Essa aqui do Naamã agora. Vamos fechar aqui, então. E eu creio que Deus falou bastante com vocês. Então, eu digo para vocês que Deus também tem falado bastante comigo nessa área aí do relacionamento, né, irmão? Da gente perdoar. Deus tem falado muito em ter misericórdia das pessoas. Deus é um Deus de misericórdia. Tem falado muito em se compadecer das outras pessoas, né? Se compadecer, Jesus se compadecia. Quantas passagens parecia assim? E ele se compadeceu dele, né? Ele teve misericórdia. E Deus deseja em nós esse mesmo coração. Amém? Que é um novo coração que Deus vai produzir em nós. Agora nós vamos ter que mergulhar no Jordão.
Nós vamos ter que obedecer a palavra. Que a hora que eu vou obedecendo a palavra, né? A hora que eu obedeço a palavra é que eu vou receber a libertação. Obedecer a palavra envolve o quê? Nega-te a ti mesmo, né? A hora que eu obedeço a palavra, eu nego a mim mesmo. Eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo isso por obediência a Deus. Eu estou me negando. E se eu estou me negando, eu estou tomando a cruz. E toda vez que eu escolho obedecer a Deus, a cruz está sendo tomada, né? Passagem de Mateus 16, 24, né? Eu me neguei e eu tomei a cruz. Por quê? Porque a cruz vai operar na natureza velha, né? E eu vou começando a ser transformado pela obediência a Deus, né? Eu escolhi me negar, tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? E aí eu sou liberto da lepra, aí eu vou perdoar, não vou mais, né, ter dificuldade em perdoar, porque eu não vou olhar, brigar com as pessoas. Eu sei que a batalha é espiritual, né? A batalha é espiritual. Então, a minha batalha tem que ser vencida, né? Mas no mundo espiritual e não no mundo natural, que uma coisa reflete na outra, entende? O natural está recebendo a influência do que está lá no mundo espiritual. Esse mundo espiritual é fora e também dentro. Vê que coisa, né? Por isso que é tão complicado. Mas Deus, Jesus diz que já venceu, né? Ele diz que já venceu. Ele é vencedor. Então, nós, a partir disso, nós temos que tomar tomar posse dessa vitória. Amém? E sermos pessoas que perdoam, que não guardam mágoa, ressentimento. Amém? Pelo contrário, né? Que liberem amor de Deus, né? Para as pessoas. Amém, meus irmãos? Mas então, essa mensagem de hoje, vou abrir para vocês, quem é que quer. Agora é a hora dos irmãos também estar compartilhando que tu recebeu através dessa mensagem, né? Quem quer compartilhar, está aberto para vocês agora. Pedir para a Nora também passar para aqui. Ela está aqui anotando aqui, minha esposa gosta muito de anotar. Então, esse é o seminário, perdão, a escolha, né? E diga assim que é importante esse seminário, né, irmãos? Não deixem de. Eu recomendo assistir, né? Comprar o livro e pega esses versículos aqui, medita na tua casa também, né? Vai receber mais ainda sobre esse tema aí que é o perdão, né? Amém? Pedir para a Nora compartilhar um pouquinho, depois vamos abrir de novo para vocês aqui. Amém? Amém, irmãos? Então, assim, uma das coisas assim, que me chamou bastante atenção, né, que foi falado que nós não nascemos para abrigar a ira, o ódio, a amargura dentro do nosso coração. Que Deus é um Deus de amor e Ele nos fez para amar, né? Para expressar o amor, né? Então, o homem ele não tem estrutura emocional para a ira, para o ódio, para a rejeição, né? Para a rebelião, para a natureza caída. O homem não foi feito para abrigar esse tipo de natureza, né? Então, lá em Mateus 5, vamos abrir em Mateus 5, que fala como é que deve ser a nossa natureza, né? Ali Deus diz que nós temos que ser como Ele, né? Mateus 5, do 43 ao 45. 43 ao 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí era falado na lei, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que mostra isso, né? Que Deus ele ama sempre, de Deus só sai amor, né? Sobre todos os seres humanos, sejam eles bons ou maus, justos ou injustos, de Deus vai sair só o que é bom, né? Só aquilo que é amor, né? Mas isso não quer dizer que Deus não corrija, né? Deus açoita e corrige o filho a quem ama. Por quê? Porque ele ama, né? Então o amor não é um amor
digamos assim, cego. Ele é um amor que ele ensina, que ele mostra, que ele educa, que ele coloque limites, né? Então, ali, nós temos que nos tornar filhos do nosso Pai Celeste. Então, aí tem um processo de aprendizagem, né? Para que a gente ame, né, os nossos inimigos e ore pelos que nos perseguem, nós temos que nos tornar como Deus. E para isso, nós temos que fazer aquilo que diz lá em Mateus 11, 29. Né? Vamos para lá para Mateus 11, 29, então. Que fala, né? 11, 29. Então, diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, para nós ser como Deus, nós temos que aprender com Jesus, né? A ser manso, a ser humilde, a ser obediente, né? Obedecer a Deus mesmo que a gente não goste, mesmo que aquilo vá contra aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gosta, a nossa opinião, né? Por quê? Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. De Deus vai sair só o que é perfeito, só o que é amor. Mas nós não somos perfeitos ainda. Nós não temos a natureza do amor ainda, né? Então, muitas vezes, aquilo que Deus tem para nós que é perfeito, não é aquilo que a gente imagina que é o melhor. Que nem Naamã ali, Naamã ele fez uma ideia de como é que ele ia ser curado. O profeta vai botar a mão sobre mim, vai declarar, está curado em nome de Jesus. Sai, demônio da lepra. Ele imaginou assim uma coisa estrondosa, né? Um auê, né? Mas Deus, ele fez diferente. Ele diz assim, ó, me obedece, mergulha 7 vezes no rio e tu vai ficar curado, né? Aquilo ali não era uma coisa estrondosa, não era algo, né, que todo mundo ia achar, né, maravilhoso, né? Mergulhar 7 vezes no rio, coisa mais simples, né? Uma coisa humilde, né? Eu vou me banhar 7 vezes, tomar 7 banhos, né? Mas cada vez que ele mergulhava, que ele se expunha aquelas feridas, toda aquela natureza caída que estava nele, né? Que ele mostrava o pecado que estava nele, né? Da rebelião, que ele era rebelde contra Deus, o problema dele era a rebelião contra Deus, né? Ele se achava que ele era maravilhoso, ele era um herói, né? E todos nós nos achamos bons, né? Que nem o jovem rico, né? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu sou tão bom, né? Mas Jesus disse: está te faltando uma coisa, está te faltando obediência, está te faltando humildade, está te achando bom demais. Bom só tem um que é Deus, né? Nós temos que aprender que nós não somos bons, que bom só é Deus, né? E que nós temos que depender de Deus, nós temos que obedecer a Deus, nos sujeitar a Deus, né? E aí as bênçãos começam a vir, que nem aconteceu com Naamã. A hora que ele obedeceu, a bênção veio, a cura veio instantânea, né? Não precisou nenhum ritual maravilhoso ali, né? Foi imediato, né? Então, o que está nos faltando? A humildade e a obediência. Amém? Amém. Então ainda está aberto. Se alguém quiser compartilhar um pouco, ainda temos uns minutos aqui. Os irmãos aí, agradeço os irmãos que estão presentes. Então, irmãos, mas então ninguém vai querer compartilhar, irmãos, também, liberdade para os irmãos, lógico, né? Sabe que as mensagens são bem fortes, né? Encerrando, então, a mensagem de hoje. E na segunda-feira a gente tem, então, o nosso grupo virtual, às 19 horas.